Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos à leitura da excelente tese apresentada pelo pastor e professor Carlos Augusto Vailate. Tese esta que ele apresentou na Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Orientais, Programa de Pós-Graduação em Estudos Judaicos e Árabes. O título da tese é Um olhar sobre o simbolismo mágico religioso no livro de Êxodo. Nós faremos a leitura da sua tese a partir da página 24. Será uma série de estudos que faremos aqui, lendo esta excelente tese, e também eu trarei os meus comentários. A Bíblia hebraica se apresenta como um livro extremamente rico em símbolos. Aliás, os acontecimentos históricos por ela narrados estão, do início ao fim, impregnados de elementos simbólicos. Isso é absolutamente natural, pois o pensamento bíblico está inserido dentro de um contínuo cultural que valoriza o elemento simbólico em seu cotidiano. Dessa forma, era de se esperar que a importância dada aos símbolos no contexto do Antigo Oriente Médio também fosse compartilhada pela Bíblia hebraica. Deve-se ressaltar, porém, que o uso do adjetivo simbólico no que diz respeito à narrativa bíblica não tem a intenção de impugnar necessariamente a sua historicidade. Este é um detalhe importante que eu quero já estar comentando enquanto estaremos realizando o estudo desta série. Vocês me veem constantemente, não somente aqui no canal Professor Carlos Alexandre Costa, mas também no canal Verdades Ocultas da Bíblia, falar bastante das questões históricas e arqueológicas que dizem respeito ao contexto em que a Bíblia hebraica foi produzida, ou também o contexto em que suas narrativas desenvolvem-se, contexto histórico e arqueológico, sempre buscando a melhor probabilidade se o fato narrado bíblico aconteceu ou não. Entretanto, neste estudo em que nós estaremos lendo esta tese do professor Carlos Vailate, pastor, professor, ministro Carlos Vailate, acadêmico Carlos Vailate, nós também estaremos dando apenas um olhar sobre o seu simbolismo, o simbolismo na Bíblia hebraica. Nós iremos estudar o seu aspecto simbólico. Eu não estarei aqui falando das abordagens, se existiu ou não um Abraão histórico, se existiu ou não um Davi histórico, se o Mar Vermelho se abriu ou não. A nossa abordagem será apenas do ponto de vista mágico-simbólico. Na mesma direção da tese será também a direção dos meus comentários e da minha análise. E em todos os vídeos, resumidamente, eu sempre falarei isso próximo à abertura, já para prevenir os mais desesperados, para não começarem a bater a cabeça na parede. Tanto os religiosos quanto aqueles que são mais inclinados às crenças ateístas e minimalistas, de que nada existiu e que tudo é uma fábula e por aí vai. Eu sempre falei, desde o início da minha produção nos meus canais, que a Bíblia é um livro repleto de simbologia, que é um livro mágico-simbólico. Nós vamos ver aqui uma tese escrita nesta direção, especificamente para falar do livro de Êxodo. Vamos continuar a leitura. Mesmo porque, na Bíblia, os símbolos são extraídos da vida cotidiana ou de um determinado ambiente cultural. Neste caso, podemos afirmar que os símbolos se originam a partir de contextos socioculturais específicos. Quando falamos de símbolo, de acordo com a tese, a definição que encontramos na tese do professor Carlos Vailate, a palavra símbolo, isso está na página 19, tá? A palavra símbolo, em sua etimologia,
é derivada do substantivo grego symbolon, que, por sua vez, vem do verbo símbalo, termo este formado pela preposição sim, com e pelo verbo balien, lançar, atirar, colocar. Isso é uma definição a partir da etimologia no grego. Disso resultam, entre outros, os seguintes significados: lançar junto, conduzir junto, colocar junto, unir, combinar, unir intimamente, comparar, interpretar. A etimologia do vocábulo evoca a ideia tanto de dualidade quanto de unidade, pois o símbolo é aquilo que une duas coisas, formando uma só. Ele aponta para o denominador comum de dois objetos, comparando-os. Desta forma, apesar de estarmos cientes dos fatores complicadores que envolvem a conceituação do termo, optamos por definir a palavra símbolo como um objeto ou ação, verbal ou não verbal, que pela convenção cultural representa alguma outra coisa com a qual ele não tem uma conexão necessária. Então, dentro da tese do professor Carlos Vailate, esta é a definição de símbolo. Vai ser um elemento, um objeto, uma ação que representa outra coisa da qual não há necessariamente uma conexão direta, ou seja, um símbolo é uma representação de algo, ok? Está representando algo, elementos que se somam, objetos que se somam, ações também, a descrição de ações que simbolizam algo, que representam algo, que não necessariamente tem uma conexão direta, ok? Então, vamos retomar a nossa leitura lá na página 24, de onde nós paramos. Lembrando que será uma série de vídeos lendo o artigo do professor Carlos Vailate. Claro, faremos outras produções, mas especificamente, assim como eu li o artigo de Ugarit, também farei uma série também com esta tese. Quanto à terminologia bíblica, o vocábulo símbolo é a tradução do substantivo hebraico ot, sinal, símbolo, o qual é derivado da raiz verbal ava, fazer sinal, marcar, descrever com uma marca. Na Bíblia hebraica, o termo ot pode fazer referência, por exemplo, a uma marca. Gênesis 4:15. As insígnias de um grupo. Números 2:2. Ao sinal da aliança entre Deus e o homem. Gênesis 9:12 e 13. Ao estabelecimento dos filactérios durante o contexto do Pessá, como memorial. Êxodo 13:9. Há um sinal que garante posteriormente a confiabilidade de uma declaração. Êxodo 3:12. Há um sinal miraculoso. Êxodo 4:8. Há um pressentimento que anuncia algo que virá. Gênesis 1:14. Há um sinal atemorizador que deve servir de exemplo e advertência. Números 17:10. Apesar de ser traduzido geralmente como sinal, poderíamos tê-lo traduzido como símbolo em alguns dos exemplos acima. Além disso, também devemos discorrer sobre os tipos de símbolos encontrados na Bíblia hebraica. Segundo Zuck, os símbolos bíblicos podem ser divididos em 5 categorias principais. Então, explicando, nós temos um vocábulo em hebraico, ot, que nós podemos traduzi-lo por símbolo ou sinal, e que temos diversos exemplos na Bíblia hebraica em que este termo vai de encontro a esta questão categórica de que uma ação ou algo está representando uma outra coisa que não necessariamente tem uma conexão direta. Então, observando a tabela que contém no artigo, na página 25, veremos ali, segundo Zuck, os símbolos bíblicos divididos em 5 categorias: símbolos divinos, símbolos presentes em visões, símbolos materiais, gestos simbólicos e atos simbólicos. As categorias de símbolos bíblicos propostas por
professor Zuck, nos permitem compreender suas características básicas, tais como apresentadas por Michelson. Segundo quem, o símbolo em si é um objeto literal, empregado para transmitir alguma lição ou verdade. Para ele, a conexão entre o objeto literal e a lição que ele ensina se torna mais clara quando aprendemos o que a pessoa que usou o símbolo quis transmitir através dele. Em síntese, podemos dizer que os símbolos bíblicos possuem relação especial com o sagrado e também com elementos materiais e gestuais. Essa tríade de elementos está quase sempre associada, direta ou indiretamente, ao universo simbólico presente na Bíblia. Não percam os próximos vídeos desta sequência que faremos estudando esta tese do professor Carlos Vailate. Fica muito claro, a linguagem escrita do professor é muito objetiva e comunica-nos diretamente estas representações literárias que sim estão na Bíblia categorizadas de maneira simbólica. A Bíblia é um livro repleto de símbolos. Tem uma linguagem simbólica, tem ações, gestos, textos desenvolvidos que na verdade querem demonstrar, querem representar um ensinamento ou uma questão que está além, que está superior, e até mesmo símbolos políticos sociais, não somente símbolos que vão em direção às questões do sagrado ou do divino. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.